28ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Bom Despacho. Sob a proteção de Deus e havendo número regimental, declaro aberta a reunião. Gostaria de dar uma boa noite a todos os meus colegas e aos internautas que nos assistem e ao público presente. Convido a todos para, em posição de respeito, ouvirmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Convido a secretária, vereadora Cessão Queiroz, para fazer a chamada dos vereadores. Senhora presidente, caros colegas, público presente, internautas, boa noite. Bom Despacho, 16 de setembro de 2019. 28ª sessão ordinária. Vereadores: Anderson do Gás. Presente. Fernando Branco. Presente. Doutor Fernando Pediatra. Joyce Quirino. Presente. Marcelão. Marquinho. Presente. Cessão Queiroz, presente. Doutora Rose, delegada. Vital Guimarães. Presente. Projetos apresentados. Projeto de lei número 45/2019, de autoria do chefe do Executivo, que dispõe sobre a inclusão de elementos de despesa e abertura de crédito adicional especial na Lei 2659, de 22 de novembro de 2018. Projeto de lei número 46/2019, de autoria do chefe do Executivo, que extingue e autoriza a extinção da Fundação Municipal de Ensino Superior de Bom Despacho e da outras providências. Projeto de resolução número 49/2019, de autoria do vereador Marcelão, que revoga o projeto de resolução número 39/2019 e concede a medalha Coronel Tininho ao senhor David José Luiz da Costa. Projeto de resolução número 50/2019, de autoria do vereador Marquinho, que revoga o projeto de resolução número 44/2019 e concede o título de cidadão honorário ao senhor Denis Pereira da Silva. Projeto de resolução número 51/2019, de autoria do vereador Marquinho, que revoga o projeto de resolução número 46/2019 e concede o diploma de mérito municipal à senhora Neide Aparecida Braga Lopes. Os projetos serão encaminhados às comissões competentes para análise e parecer.
Nós temos um orador inscrito na tribuna, que é o vereador Anderson do Gás, e o assunto é ofício ao Ministério Público referente às tarifas cobradas pela Copasa. Anderson, fica à vontade, seja bem-vindo. Olá, presidente, colegas vereadores, povo presente e aqueles que nos acompanham pela internet. É motivo aí da gente estar aí, né, estar aqui nessa tribuna, é uma preocupação aí de toda a população, as cobranças, né, da Copasa aí irregular. A gente, vou ler aqui, né, primeiramente, quero mostrar aditivo que foi feito pela Prefeitura com a Copasa para a empresa atuar no distrito do Engenho do Ribeiro, sendo que todas alterações desse tipo deverão passar primeiramente pela aprovação da Câmara, no que não foi feito. Então, está aí, a gente, né, está no artigo 8 do contrato da Copasa, né, uma chamativa aí ao pessoal do Engenho do Ribeiro. Vou falar agora sobre tarifas, né, e assuntos aí que são de grande importância à população de Bom Despacho. Sobre os valores das contas de água e de conhecimento de todos que a Copasa está cobrando em Bom Despacho uma tarifa de 97,5% pela coleta e tratamento de esgoto, calculada sobre o consumo de água. A empresa utiliza como fundamento a resolução da ARSAI, bem como outras normas também da agência reguladora. Mas o município de Bom Despacho, através do prefeito, denunciou o convênio de cooperação número 100-2648, firmado com o Estado de Minas Gerais em 11 de outubro de 2017, retornando integral responsabilidade pelo controle das ações da Copasa. Com isso, a ARSAI perdeu o poder para fiscalizar e estabelecer tarifas dentro do município, passando a responsabilidade do poder executivo municipal exercer a fiscalização, estabelecer as tarifas e autorizar a modificações cabíveis. Infelizmente, né, estamos aí com esses problemas, né? Vamos continuar a leitura. No entanto, a Prefeitura não está agindo sobre as ações da empresa. A Copasa está fazendo o que quer dentro de Bom Despacho. Está cobrando valores absurdos da população e não está sequer sendo fiscalizada por algum agente público. Na CPI da Copasa, realizada nesta Casa Legislativa, ficou comprovada por meio de exames de laboratórios que a qualidade do esgoto tratado não está de acordo com os padrões ambientais, dentre várias outras irregularidades apontadas. A empresa está estabelecendo as tarifas sem autorização devida e cobrando por um serviço que não atende às normas. Outro fato importante é que esta Casa aprovou a Lei 2.685, de dia 11 de junho de 2019, autorizando a outorga da concessão do serviço com o objetivo de tirar a Copasa de Bom Despacho. Mas até agora não se tem conhecimento de realização de nenhuma licitação
por parte da Prefeitura sobre o assunto. A Prefeitura está permitindo que a Copasa explore os consumidores, continue prejudicando os recursos hídricos de Bom Despacho. O prefeito fez a denúncia ao convênio de cooperação mencionado, mas não atua para que a empresa respeite os cidadãos e as normas ambientais. Já ficou demonstrado que a Prefeitura não tem capacidade para impedir os abusos da empresa dentro da cidade e não possui funcionários qualificados para fiscalizar a Copasa. Assim, o prefeito deve restabelecer ou refazer o convênio de cooperação firmado com o Estado de Minas Gerais, para que a ARSAI fiscalize as ações da Copasa. Caso a agência reguladora verifique as mesmas irregularidades apontadas na CPI, poderá tomar as medidas necessárias, inclusive devolução de valores arrecadados. Isso já aconteceu nas cidades de Salinas e Iturama, em Minas Gerais. E a Copasa está tendo que devolver o dinheiro para a população por intermédio da ARSAI. Gostaria de solicitar aos nobres colegas vereadores para que acompanhar no requerimento a Prefeitura, assinando junto comigo, logo em seguida assinar também um requerimento à ARSAI para vir fiscalizar a Copasa dentro de Bom Despacho. Quero pedir desculpa à população de Bom Despacho, né, por a gente não ter assim, uma boa leitura, a gente lê, mas num momento desse a gente fica assim um pouco nervoso, né? Eu pedi, né, ao Luiz, né, que colocasse aqui no telão aqui, e gostaria também de pedir à excelentíssima senhora presidente, para que isso vá para o site da Câmara, para que a população veja, né, o meu trabalho como fiscalizador, né, tá aí, e analisar aí, né, o meu trabalho. Estou mandando mais uma vez para o Ministério Público, né, essa demanda, e que juntamente com ele e juntamente com, né, os nobres vereadores, a gente pode aí, né, tá resolvendo esse problema. A gente precisa de ter uma solução mais rápida possível, porque do jeito que está, não pode continuar. A gente está vendo aí que a Copasa, né, está cobrando aí, usando o índice da ARSAI, enquanto a ARSAI não está fiscalizando o nosso município. E o excelentíssimo senhor prefeito também está aí, né, sem tomar atitude para atender aí a demanda a qual está aí prejudicando a população de Bom Despacho. Aprovada uma lei aqui, mas até o momento ainda não houve nenhuma atitude da parte do excelentíssimo senhor prefeito. Então, é isso, e gostaria de pedir a Vossa Excelência que anunciasse aí aos vereadores se algum quer assinar comigo aí esse requerimento, pedindo aí que o prefeito faça aí novamente o convênio com a ARSAI. E também, após feita o convênio, né, que possa, né, imediatamente fazer outro requerimento, convocando a ARSAI para vir aqui no município para fiscalizar a Copasa. Através disso, provavelmente, como aconteceu nas outras cidades, a cidade poderá ter aí, né, o fiscal capaz de fazer o trabalho. Porque do jeito que está, né, não tem fiscalização há muito tempo na Copasa. E ela está usando um índice, né, de uma fiscalização que não existe.
Então, quero pedir a Vossa Excelência que coloque em votação e eu vou aguardar aqui na tribuna. Com a palavra, senhora presidente. Com a palavra, o vereador Marcelão. Senhora presidente, caros colegas, a preocupação do vereador, acho que é a preocupação de todos e preocupação de todo cidadão bondespachense, né? A gente vê na rede social aí, baixo assinado, só que a Câmara está tomando as providências, já está com o procurador aqui dessa casa, está fazendo um levantamento da questão do convênio com o Engenho do Ribeiro, já está bem adiantado, tem uma sugestão do vereador Fernando Pediatra. Tem uma reunião marcada com a Arsai dia 27/9, às 14 horas, que vai ser confirmada amanhã, que eles pediram para enviar o ofício e falar qual que é o assunto que vai ser tratado. E tem a questão também se realmente a gente tem que ver qual a agência que está regulamentando as tarifas da Copasa, porque quando o vereador fala que não é a Arsai, que é o prefeito, dá até improbidade, então, porque parece virou caso de Mãe Joana, não tem ninguém que está regulamentando. Então, eu queria falar com o fiscalizando, eu queria falar com o vereador, que eu acho que esse assunto está sendo tratado com todos os vereadores. Eu acho que o procurador da casa já está finalizando já o processo de ver qual forma que a gente tem que agir para não errar, né? Questão do convênio lá do Engenho, que foi firmado em 2013, me parece, que não passou na casa. Então, assim, as coisas estão andando, né? Eu acho que agora a gente tem que seguir o caminho mais certo, né? Porque a gente já fez discurso, já conversou, todos viu o defeito da Copasa, está nas claras, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que agir agora mais efetivo. Então, eu queria falar com o vereador, que, né, você até participou da reunião segunda-feira, com o procurador, com o doutor Fernando também estava, e que está fazendo um levantamento. Eu não posso responder pelo procurador, mas acho que está finalizando já esse documento para ver, a gente sentar com todos os vereadores e ver o caminho mais certo de ser tomado. É chamar o prefeito aqui e falar, quem está fiscalizando aí as tarifas da Copasa? Quem está regulamentando é a Arsai ou é o município? Até para a gente dar uma resposta mais positiva ao contribuinte bondespachense. Presidente, respondendo aí ao excelentíssimo vereador. Senhor vereador, a primeira coisa que eu fiz nessa casa é buscar um contrato entre o município e a Copasa, porque aqui nessa casa não tinha contrato entre o município e a Copasa. E a gente, aprofundando, né, ali naquele contrato, pude comprovar que a Copasa ela tem uma fiscalizadora, né, naquela época, que hoje chama Arsai. E a gente, questionando a Arsai por requerimento, eu fiz uma solicitação à Arsai para que viesse a essa cidade e fiscalizasse esse município. Ela me respondeu por requerimento que está lá no Ministério Público, que eu já mandei para o Ministério Público, pedindo solução, me falando que não fiscalizava mais o bom despacho por quebra de contrato entre o município e o Estado. Pois bem, isso aí está lá no Ministério Público. E o convênio, no artigo 8 do contrato da Copasa, está bem claro lá a irregularidade do convênio. Lá está escrito, no artigo 8, que todo aditivo àquele contrato teria que passar por esta casa. E aquele aditivo foi feito sem passar por esta casa. Por esse motivo, eu falo e afirmo que está irregular o contrato no Engenho do Ribeiro. E sobre a tarifa que está sendo usada aqui nesta cidade, eu quero deixar bem claro para o senhor que está sendo usado a tarifa da Arsai. A Copasa não obedece à prefeitura. E a prefeitura não tem poder para poder fiscalizar a Copasa e nem tomar atitude. Porque a pendência era uma lei que estava nessa casa para ser aprovada, e a lei já foi aprovada, né, e não tomou atitude. Então, eu vejo agora a necessidade
O senhor pode olhar naquela tela ali que tem outras cidades que fizeram o mesmo que eu fiz, os vereadores, e foram contempladas, né? Elas foram contempladas através da ARSAI, porque a ARSAI esteve, fiscalizou, e comprovou a diligência, fez a Copasa parar de cobrar o esgoto e fez ela devolver dinheiro para a população. Então, hoje eu estou aqui pedindo aos nobres vereadores, devido a tanto tempo que estamos sem fiscalização na Copasa, eu gostaria de pedir que a ARSAI não prejudicará em nada se o excelentíssimo senhor prefeito quiser tirar a Copasa. Eu estou apenas pedindo que, a partir de agora, né, os nobres vereadores votem favorável para que a ARSAI volte a fiscalizar ao município, porque nós estamos sem fiscalização na Copasa. A prefeitura não tem condição de fiscalizar a Copasa. Fala, presidente. Eu só vou finalizar aqui. Eu quero parabenizar pelo trabalho do vereador, eu sei a preocupação dele. A questão do convênio do Engenho, é igual nós estou te falando com você, o procurador está analisando para ver se a Câmara entra com assustando o decreto que foi feito lá em 2013. O procurador já está finalizando isso aí. A questão da ARSAI, quando você fala de Iturama, é porque eu também aprofundei no caso de lá, porque lá estava cobrando dos usuários tratamento de esgoto, e lá é só coleta. Então, eles foram tirar o tratamento, porque a ARSAI foi lá e realmente não estava fazendo o tratamento de esgoto. Então, lá estava cobrando tratamento e não estava sendo feito. Então, a preocupação sua é a preocupação de todos nós, só que nós não podemos errar. Nós temos que caminhar da forma mais certa. Temos que ir na ARSAI? Temos. ARSAI, você está fiscalizando o município de Bom Despacho? Não estou, porque lá foi assustado o convênio. Lá o prefeito não está obedecendo mais o convênio da ARSAI. Então, o prefeito vai ser penalizado nisso também, porque se ele tirou a ARSAI, qual a agência que ele colocou para fiscalizar? Como que a Copasa está cobrando uma coisa indevida sem ninguém fiscalizar? Então, nós temos que, o procurador está fazendo esses levantamentos para a gente entrar, e a questão do requerimento, eu tenho certeza que todos os vereadores aqui vão assinar seu requerimento. Mas eu acho que, nesse momento, a gente tem que pegar o corpo da Câmara, entendeu? Porque se está sendo trabalhado, eu acho que isso aí, quem tem que ganhar nisso aí é a população de Bom Despacho. E tem que ter resultado positivo. A gente não pode só, igual estou vendo aí nas redes sociais, a gente fazendo abaixo-assinado, é plausível, mas a gente não pode ficar só na abaixo-assinado. A gente tem que dar um resultado positivo para a população. A questão do requerimento, eu creio que todos os vereadores vão assinar, vão acompanhar, mas estou só colocando aqui que, quando o procurador finalizar as pesquisas que ele está fazendo para a gente entrar numa ação mais efetiva, a mesa diretora vai chamar todos os vereadores para assinar, porque vai ser a Câmara que vai entrar com essa ação. Senhor presidente, só responder mais uma vez, senhor vereador. Eu não estou falando de tirar a Copasa, viu, gente? Não sei se você está entendendo aí que eu estou falando de tirar a Copasa. Eu estou falando de fiscalização na Copasa. Quando for pedir para recenser o contrato, o que foi conversado lá com nós, lá, senhor vereador, aí, quando foi para a gente, quando for para recenser o contrato com a Copasa, igual nós conversou lá aquele dia, tudo bem, eu estou falando de fiscalização na Copasa. Eu estou falando que a ARSAI não fiscaliza a Copasa por quebra de contrato. Então, o que eu estou querendo dos vereadores é que a ARSAI venha fiscalizar a Copasa. Agora, se tem um requerimento ou se tem se tem um decreto legislativo que derruba a parte lá do engenho, do aditivo, isso aí eu não estou aglomerando agora, não. E eu estou só contando a população, porque está ali o requerimento meu, em 2017, que vocês podem conferir ali, que eu fiz ao excelentíssimo senhor prefeito, pedindo ele explicação desse aditivo. Certo? Então, se vai tomar providência depois, no que o senhor está falando, beleza. O que eu estou querendo aqui nessa noite, com a excelentíssima senhora presidente, é que ela peça à diretoria, né, para que
juntos, né, fizemos um requerimento solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito para que faça com a ARSAI, para que faça o aditivo de novo com a ARSAI, que faça aí o contrato de novo com o Estado, para vir fiscalizar a Copasa. Porque se agora o excelentíssimo senhor vereador sabe da prefeitura alguém que tem capacidade para fiscalizar a Copasa e trazer as normas necessárias para que estabeleça o índice, também retiro aqui minhas palavras. A palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Marquinho. Boa noite a todos os presentes, aos internautas que nos acompanham. Eu não comungo com a fala do vereador, porque eu não estou de acordo com a ARSAI. A ARSAI foi impedida de regular as taxas, as tarifas aqui em Bom Despacho. A ARSAI não regula, para que nós vamos chamar ela de novo para cá? Eu sou totalmente ao contrário. A Copasa já falou que não vai abaixar a taxa. Então, para que nós vamos colocar a ARSAI aqui de novo? Vamos comparar Bom Despacho com Leandro Ferreira? A tarifa é uma só. A Copasa não abre mão de mudar o valor da tarifa. Vamos comparar Bom Despacho com Divinópolis? O Engenho do Ribeiro? Não vai mudar. A ordem não vai mudar a tarifa, o valor da tarifa da Copasa. Então, para que a ARSAI aqui? Se tem alguma chance de resolver a coisa, é com a quebra do contrato com a ARSAI. Eu sou totalmente ao contrário. Se tem alguma coisa para resolver, o prefeito com certeza está munido de documentos. Eu votei até para tirar a Copasa aqui, nunca vou votar aqui a favor de trazer a ARSAI para cá de novo. Senhor presidente, pela ordem, respeito aí, né, a decisão do vereador, mas enquanto a ARSAI não vem aqui, nós estamos sem fiscalização na Copasa, né? E isso é uma coisa que quem vai arcar depois com a responsabilidade de qualquer coisa acontecer com a população, né, é quem quebrou o contrato aí com a fiscalizadora. Agora, eu tenho a minha opinião, né, já foi comprovado em outras cidades que deu certo. A empresa fiscalizou outras cidades e as pessoas cortou a cobrança de esgoto e fez com que devolvesse dinheiro ainda a Copasa à população. Então, eu estou em cima desses documentos, né, que não abro mão. Você quer falar, Marquinhos? Queria só a resposta aqui, porque... Com a palavra, o vereador Marquinhos. Eu não vou comparar, vereador, isso que você está falando aqui, porque na outra cidade, a Copasa só coleta o esgoto e cobrava o tratamento. Como foram lá, fiscalizaram, chamaram a ARSAI, ela não tinha outra saída a fazer reduzir a taxa, porque ela não trata o esgoto naquela cidade, ela só coleta. Aqui ela coleta e trata, então fica um trem complicado. A hora que provar que ela não está tratando, aí consegue reduzir. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor pusesse em votação o meu requerimento. Eu não vejo nenhum motivo, né, para que essa empresa, nenhum empecilho para que essa empresa venha a Bom Despacho. Se ela vai fiscalizar e não vai dar a condição para a população, não vai trazer nada de ruim para a população. Pelo contrário, ela vai fiscalizar, né? Fiscalizar é trazer, fazer a coisa certa, né? Então, eu quero que ela venha fiscalizar Bom Despacho e quero que os nobres vereadores, aqueles que quiserem ver a coisa certa, porque o que está não está certo, né? Do jeito que está não está certo, eu vejo assim. Então, eu quero pedir aos nobres vereadores que me ajudem, né, para que nós cobramos do Executivo, para que ele faça de novo o contrato com a ARSAI e que ela venha fiscalizar o município e comprove o que foi feito por essa casa, a diligência da Copasa. Então, eu gostaria de pedir aí aos nobres vereadores, né, que cobramos aí do Excelentíssimo, porque até o momento a gente não viu nada da parte dele ainda contra a Copasa. No sentido, assim, de fiscalizar, porque aqui no corpo
para fiscalizar a Copasa, nosso município não tem. Vereador Anderson, semana passada nós já nos reunimos com o procurador, né, para tomar essas decisões. O procurador está estudando, tá, o artigo 71 da Constituição Federal e o 71 e o 76 da Constituição Estadual também, para que sejam tomadas as providências. Não precisa colocar em votação, porque não é requerimento, é um ofício que o senhor fez para o Ministério Público. Então, não precisa colocar em votação. Tá? E aí a gente deixa para depois, para quem quiser assinar, que assine com o senhor o seu ofício, tá bom? Ok? Senhor presidente, pelo amor. Pode falar. Senhor presidente, com a palavra o vereador Anderson. O que foi feito aqui não era nem para ter entrado aqui, isso aí é uma coisa particular que eu fiz. Se vossas excelências quiserem assinar comigo, acionando também o Ministério Público, tudo bem, está ali, né? Tá. Mas a minha intenção aqui nessa noite era que, né, fizesse aí uma votação pedindo aí a volta. Se não fizer hoje, semana que vem eu vou entrar com o requerimento. Se a senhora não quiser atender, eu vou, semana que vem, vou entrar com o requerimento, ou se o procurador me concede essa palavra, né, de fazer o requerimento aqui ao público agora, eu quero fazer e pedir a Vossa Excelência para que faça a votação para que a Arsai volte para o município. Mas eu estou falando da Arsai. Quando for para mexer, para tirar para mexer no convênio do Engenho do Ribeiro e tirar a Copasa do município, aí é aquele assunto que foi discutido, que a senhora está mencionando. Hoje eu estou pedindo aqui a Vossas Excelências que vote comigo para que a empresa Arsai volte a fiscalizar o município. É só isso. Mas aí, o que os vereadores, se quiserem, posteriormente pode procurar, Anderson, para assinar, ok? Eu continuo insistindo com a senhora, se a senhora pode colocar em votação, ou se isso... Mas não precisa ir em votação, porque não é requerimento, entendeu? Eu quero fazer um requerimento, sim, ao prefeito. Você está convertendo o ofício em requerimento oral. Pode ser oral? Senhor presidente, senhor presidente. Anderson, o requerimento oral não pode, pela legislação. Aí deixa você fazer posteriormente. Pode? Pode. Ele quer fazer um requerimento oral com relação à SAI e o município. Tá. Então, aí, posteriormente, a secretaria vai anotar e a gente coloca em votação. Okay? Hoje ainda? Ok. Tá bom? Muito obrigado, senhor presidente. E a gente vai continuar com a nossa pauta. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Rose Delegada. Eu gostaria de aproveitar um momento, já que o assunto é a Copasa. Às vezes a população não tem conhecimento. Mas eu gostaria aqui de dizer que essa casa tem trabalhado há muito com relação aos problemas da Copasa. Isso tudo começa no ano passado, a partir da crise hídrica, de uma forma mais consistente. Foram feitos procedimentos, foram apuradas várias irregularidades pela CPI, da qual o vereador Fernando Branco foi o relator, fui a presidente, Fernando Becker, foi também membro dessa comissão. Foram encaminhados os documentos ao Ministério Público, inclusive os documentos encaminhados por essa casa, eles estão anexos a duas ações civis públicas. Gostaria aqui de parabenizar o Ministério Público pelo trabalho sério que eles fazem com relação a tudo que envolve a Copasa. Inclusive, nessas ações civis públicas, há um pedido de indenização para a população de Bom Despacho já em decorrência daquela crise absurda que nós vivenciamos no ano passado. Foi detectado realmente que a forma em que o tratamento de esgoto é realizado não atende às normativas ambientais, ela não vota de forma adequada. Isso foi encaminhado cópia para a Prefeitura, foi encaminhada para a própria Arsai. Essa questão de fiscalização, na época, nós tivemos duas fiscalizações da Arsai, mesmo quando ela estava ainda como responsável pela fiscalização. Ela fez uma fiscalização em 2013, depois volta a fazer uma fiscalização em 2017, até o prefeito fazer aquela denúncia com relação ao contrato. E eu gostaria, inclusive, de falar que a participação aqui é ativa. Na semana passada, uma reunião interna, eu sugeri, inclusive para nós todos, vereadores, nós todos estamos preocupados, que fosse mandada documentação e pedido ao PROCON estadual que nos
atendesse também nessa demanda, por se tratar de uma agência, de uma empresa cujo contrato é governamental. Aí nós precisaríamos de uma intervenção do PROCON estadual. O municipal, por si só, não resolveria. A presidente dessa casa, junto com a mesa, também tem adotado, os vereadores têm feito manifestação. Então, senhora presidente, eu acredito que todo esse estudo, por sugestão dos vereadores, da própria mesa, seja realizado. Não adianta simplesmente pedir para retornar, tem que ver o que vai ser melhor. Nós não podemos fechar os olhos para esse absurdo de uma taxa e da ausência de tratamento. Porque isso para nós ficou bem claro, né, vereador Fernando Branco, que o tratamento não atende. Não atende da forma que deveria atender a população com relação à devolução da água numa qualidade para consumo ideal. Então, eu acredito que isso foi feito um trabalho sério, essa casa licitou, veio uma empresa isenta, foi feita as perícias devidas, isso ficou devidamente demonstrado no relatório, foi um trabalho de mais de 100 páginas. É importante que a sociedade faça a leitura, porque, igual vocês colocam, nós vimos também na rede social, manifestação, a gente abraça a população nesse sentido, a gente entende que é uma reivindicação justa, mas só que a abaixo-assinado por si só não vai resolver. Ela tem que movimentar realmente as autoridades. Essa casa aprovou 2 projetos de leis importantes, uma que autoriza o município a criar a empresa pública de fornecimento e tratamento de esgoto, e a outra referente à parte de realização de licitações. Então, tem que ser uma decisão de conveniência e oportunidade do administrador público, que aí não compete a nós fazer uma decisão pelo prefeito. Ele tem que analisar e verificar, é um estudo que tem que ser feito de forma paulatina. Agora, a forma que eu vi, por exemplo, a petição está para o Ministério Público decidir, para o Ministério Público determinar a suspensão do pagamento. Não é, quem decide é o Judiciário. O Ministério Público, ele é autor das ações civis públicas. E eu gostaria, inclusive, de falar que existe uma ação criminal contra a Copasa, também feita pelo Ministério Público, que realmente é quem tem poder de representar a população nessa questão de direito coletivo. Então, eu gostaria aqui, de público, parabenizar, o vereador Fernando Branco também tem conhecimento dessas questões. Ministério Público, gente, população de Bom Despacho, ele está atento, essas ações existem, inclusive, eu gostaria, presidente, eu acredito que está disponível, que nós disponibilizemos o relatório da CPI, que aponta todas as irregularidades no nosso portal, para que as pessoas possam ver, e, inclusive, identificar o número das ações civis públicas que estão sendo movidas. Inclusive, em recente questionamento do Vital Guimarães, nessa casa foi respondido isso, que as ações estão sendo conduzidas por representantes do Ministério Público em Belo Horizonte, inclusive. Né? Então, eu gostaria aqui de deixar esse esclarecimento para a população e acho que é importante parabenizar a população. Nós não podemos silenciar com relação aos abusos feitos pela Copasa. Obrigada, senhora presidente. Presidente, boa noite. Com a palavra, o vereador Fernando Branco. Não sei nem se é hora de falar, porque era o orador que acabou transformando numa indicação, no requerimento, a gente ainda não sabe, mas, de toda forma, se só me permitir, eu queria fazer 2 considerações. A primeira delas é que, na CPI da Copasa, onde nós apuramos que o tratamento que a gente chama de EDC e ADT, conforme ele é realizado, né, o sistema australiano, o sistema atual, Bom Despacho, agora, recentemente, né, com a elevatória, né, Marquinhos, integraram alguns bairros ao sistema de tratamento, né, o esgoto coletado e tratado, o EDC, né? O EDC. O EDT e o EDC, né, Marquinhos? Então, o que aconteceu? Muita gente recebeu a conta mais cara e, às vezes, não estava entendendo, né? Mas, na verdade, a conta dela subiu, não foi porque a taxa da Copasa subiu, na verdade, porque ele caiu no outra alíquota, né? Então, a pessoa, às vezes, nem sabe o que está acontecendo. Esse é o primeiro problema. Então, a pessoa, às vezes, tem que ser esclarecida sobre isso, né? Não foi a conta dela que aumentou, na verdade, é porque agora a Copasa está cobrando o tratamento dela que não cobrava anteriormente. Esse é o primeiro problema. O segundo problema, o vereador Anderson, se você tiver o cuidado de analisar a CPI da Copasa, que eu fui o relator, tive a felicidade de ser e entender melhor a Copasa, você vai ver que no nosso relatório consta que a sua aí, pretendida ARSAI fez 2 fiscalizações de Bom Despacho e não encontrou nada de errado aqui. Pelo contrário, quem encontrou fomos nós, tá? Fomos nós que encontramos. Então, se você trouxer a ARSAI para cá, vai dizer que não tem nada errado de novo, porque é um órgão estadual fiscalizando o órgão estadual.
Você sabe como funciona isso. Então, agora, você me permite terminar, finalizar? Então, trazer Arsai para cá pode ser bom ou pode ser ruim também. Você tem que ter esse cuidado. A questão é, e eu acredito que a bola está na mão do prefeito e do Ministério Público, nós provamos, inclusive por requerimento nosso, dos vereadores, nós pagamos uma perícia por pessoa qualificada para provar que o tratamento de esgoto que é feito em Bom Despacho, ele não é adequado. Ele existe, é diferente de Iturama, que não tem, tá? Iturama não tem, é diferente. Aqui a gente tem o esgoto coletado, tratado. A diferença é que o resultado, aquilo que sai lá no Ribeirão, não é adequado. Essa é a questão. Aí cabe ao município, ao Ministério Público, pleitear as ações respectivas. O vereador não tem poder para mudar isso. Por isso que eu acho que até que o requerimento dele é indicação. É indicar o prefeito a tentar voltar, sair para Bom Despacho. Aí até não tem problema. Mas com relação, essa é a questão, a primeira questão. Então, a bola está com o prefeito, a bola está com o governo do Estado, nós mandamos para vários órgãos, inclusive para a Arsai também. No relatório que nós fizemos, consta, inclusive eu pedi para o Bruno nos enviou essa semana, estou aqui em mãos, o ofício com a AR que foi entregue na Arsai, e a Arsai também não fez nada. Nós temos aqui o ofício dentro da CPI, o Bruno me enviou, está lá, o AR foi entregue ao diretor da Arsai. Ou se eles leram, se eles não quiseram tomar providência, não sei. O correto é que esse documento está lá, está no Copan, está no Ministério Público, está no prefeito, está no governador do Estado, ou seja, todo mundo recebeu o relatório da Copasa. E está aprovado lá, não precisa fazer perícia de novo, não precisa trazer a Arsai aqui para isso não. Já está aprovado que está errado. Então a questão é, quem que vai tomar essa providência agora? A Câmara por si não tem esse poder. A gente pode politicamente tentar, e está tentando, né? Mas quem tem o poder, voltando a dizer, a bola está com o prefeito, que pode até tirar a Copasa daquilo se ele quiser. Nós aprovamos, inclusive, essa possibilidade de fazer uma nova concessão e contratar a própria Copasa com regras melhores para o município. Se ele quiser, ele pode fazer isso. Né? E, por último, agora sim, finalizando, nós temos ainda algo que eu estou estudando, que eu fui estudar como que funciona, por que a Arsai resolveu cobrar 50%, 95%, agora 97% da conta de água. Por quê? Estava estudando e verificando que funciona da seguinte forma. A água entra, você paga lá por mês tantos metros cúbicos, né, Marquinhos? Metros cúbicos de água. Essa água, ela, na verdade, vai para o esgoto. Então, ele calcula uma média. Né? Você agou umas plantas, você gasta água fora da sua casa que não vai para o esgoto, então ela calcula que quase toda essa água volta no esgoto e cai lá de novo na estação, e ela cai suja, porque ela mistura com excremento, uma série de coisas que você joga lá na pia da sua casa. Isso se mistura e ela tem que limpar ela de novo, ou seja, a água que ela te cobrou para entrar no seu medidor, ela cobra para poder limpar ela de novo e colocar na natureza. Então ela acha que é 50 ou 95, 97,5 me parece agora. Né? Então essa é a estrutura. A questão é, será que essa estrutura deveria ser igual para todo mundo? Eu entendo que não. Eu acho que é aí que nós temos que começar a trabalhar também, sabe? Eu até peço que a senhora puder passar essas informações para o nosso procurador para ele também estudar o assunto. Por quê? Será que todo lugar o esgoto deveria ser tratado da mesma forma? Uma indústria, uma residência de pequeno porte, um prédio de edifício? Então, assim, eu acho que tem questões que são cruciais nesse processo aí, que a gente chegaria à conclusão que essa cobrança, ainda que a Copasa estivesse fazendo efetivamente o tratamento EADC, EADT, eu acho que ainda assim estaria caro. Presidente. Com a palavra o vereador Anderson do Gás. Senhor presidente, devido à conversa que eu tive aqui com o nosso procurador, a gente tem em mãos aqui um ofício, né? E a gente, quem quiser assinar comigo, né? Para poder fortalecer essa causa que está mexendo com a população de Bom Despacho. E gostaria de dizer também para a Vossa Excelência, né, e os senhores vereadores e aqueles que nos acompanham, que estamos tratando de uma empresa, né, do Estado. Então, agimos com poder municipal. E quando a gente coloca uma empresa do Estado
para fiscalizar uma empresa do Estado, as bases se batem, né? Então, fizemos uma CPI, parabéns aos vereadores, são prova de que várias indicações minhas, vários requerimentos meus estão naquela CPI, meu nome até consta ali naquela CPI, pouco mencionado, mas consta ali vários requerimentos meus. Mas tem coisas, igual esse excelentíssimo senhor vereador Marcelão falou, não cabe a nós, não temos poder para isso. Mas a ARSAI tem poder, porque ela é uma fiscalizadora estadual. Ela bate os parâmetros para a Copasa. E se eu estou exigindo, estou pedindo aqui hoje, né, ao excelentíssimo senhor prefeito Fernando Cabral, para que estabeleça de novo o contrato com a ARSAI, é porque tem prova que lá em Salinas, não é só, como o vereador mencionou, que lá na cidade, na outra cidade, a Copasa, igual o outro vereador também, Marcelão, falou, o senhor vereador falou, lá eles jogam o esgoto fora, não tem tratamento, mas em Salinas tem o tratamento e foi, né, na época que eu pedi a ARSAI para vir cá fiscalizar o município, eles também pediram, e eles não tinham, né, a quebra de contrato, e a ARSAI foi, fiscalizou e deu condição à população de que a Copasa não estava tratando o esgoto nas normas que a ARSAI exigia, e tiveram a cobrança de esgoto cortada, e tiveram que resarcir à população, né, valores que a Copasa tinha cobrado indevido. Então, quando eu estou falando de poder, quando nós estamos falando de poderes, né, nós temos a nossa normalidade, mas e quando a gente fala que existe a ARSAI e a Copasa, são poderes estaduais e tem poderes normais. São poderes que podem, né, causar aí alguma coisa aí de melhora para a população. E nada atrapalha, né, se amanhã o excelentíssimo senhor prefeito quiser tirar a empresa ou colocar ou criar uma empresa, nada atrapalha. É pelo contrário, né, nós precisamos de ter esse órgão fiscalizador no nosso município. Não pode continuar mais desse jeito. Tem que ter uma solução. Já convoquei o Ministério Público, né, mas ainda a gente não teve resposta, mas espero, né, que através desse apelo aqui, desse vereador, em prol da população, as coisas venham acontecer dessa forma. Vereador Anderson, os vereadores que quiserem assinar posteriormente vão procurar o senhor, tá? E a reunião com a ARSAI já está marcada, e no final da reunião nós vamos sentar com o procurador também, e isso vai ser uma questão que todos os vereadores irão participar também, essa questão da Copasa. E aí nós tomaremos as decisões. O procurador já está estudando, e nós, no final da reunião, nós sentaremos e decidiremos conjuntamente com ele. Ok? Muito obrigada. Presidente, só mais uma vez. Com a palavra, senhor presidente. O Anderson primeiro completar, né? Pode ir, Anderson, pode falar, por favor. Senhor presidente, o excelentíssimo vereador Marcelão e o Branco falou, gurinha mesmo, que nós não temos poder para fechar o contrato com a ARSAI. Então, essa reunião, ela vai resolver o quê? Uma palavra, senhor presidente. Deixa eu... Senhor vereador, palavra a questão do convênio com a ARSAI, isso quem tem que assinar é o executivo. Não é a gente. Já foi colocado aqui já, que eu acho que não é nem, o vereador falou que não é nem requerimento, é uma indicação, se indicando o prefeito que volta a assinar o convênio com a ARSAI para que ela fiscalize a Copasa. A ARSAI, não sei se vocês têm acompanhado aí, teve uma palestra semana passada, a ARSAI, ela está aberta para conversar com qualquer cidadão, independente político ou cidadão comum, tá certo? Justamente para esclarecer esses fatos. Porque o que está acontecendo não é aqui em Bom Dispar, não, está acontecendo no estado de Minas Gerais todinho. Então, nada melhor, para a gente ficar mais bem esclarecido, a gente ir aonde a gente pode captar algumas ideias para a gente implantar aqui, independente se ela está regularizando ou não, se ela está
fiscalizando ou não. Então, nós vamos aonde eles vão dar os caminhos da pedra para nós. Eu acho que é um momento de engrandecer do procurador aí e saber quais medidas podem ser tomadas. Se você está falando que lá em Salinas foi feito, que lá tem tratamento e foi feito, foi tirada a taxa, vamos lá saber o que eles usaram, qual artimanha que eles usaram, para a gente usar aqui também. Independente se o prefeito vai assinar convênio com ela ou não. É isso que eu coloquei que foi isso. Anderson, só mais e no uma, dia, só uma questão, no dia 27, agora, já está marcada a reunião na Arsai, em Belo Horizonte. Todos os vereadores estão convidados. Amanhã eles vão confirmar só o horário, ok? E aí a gente pode estar conversando junto lá da Arsai para a gente ver quais as medidas que serão tomadas. Mas não pode ser uma decisão sem um estudo, e tem que ser tudo dentro da legalidade. E, com certeza, essa casa se pauta pela legalidade e por esse estudo. Senhor presidente, só concluindo, que eu tenho que me expressar, que senão não dou conta nem de dormir. Mas eu quero deixar aqui uma coisa, assim, do meu entendimento. Se nós irmos até a Arsai, ela expressar o que ela pode fazer, e o excelentíssimo senhor prefeito não quiser fazer o convênio com ela, o que estaríamos resolvendo? Né? Então, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que, primeiramente, quem tem que vir aqui nessa casa e dar esclarecimento para a população e por que ainda não fez nada, é o excelentíssimo senhor prefeito. Com a palavra, o vereador Fernando Pediatra. Muito obrigado, senhora presidente. Eu também não poderia deixar de participar deste debate tão importante. Assim como os colegas vereadores estão preocupados, também estou. O Marcelo colocou bem, acho que está muito prudente o que o Vossa Excelência colocou, Marcelo, que nós podemos sim agregar, conversando com a Arsai, isso pode contribuir, não há nenhum problema nisso. Quanto mais conhecimento, melhor. Mas gostaria aqui, vereador Anderson, de apoiar a sua reivindicação aqui hoje, e embasado no seguinte: temos que ter esperança também com a mudança de governo estadual. A Arsai hoje talvez não seja a mesma Arsai do governo anterior. A Copasa também, possivelmente, está mudando a direção da Copasa, e nós temos que ter esperança em tempos melhores. E Vossa Excelência, vereador Anderson, colocou muito bem aqui a inércia do poder municipal. Se a Arsai não fiscaliza, e isso foi inclusive documentado pela Arsai ao senhor, quem que está fiscalizando então? Quem que está fiscalizando? Nós estamos fazendo o que nós podemos. E na mesma simplicidade de Vossa Excelência, também estou aqui manifestando com a minha dificuldade de entendimento da questão jurídica de que se tornou esse imbróglio todo, que é uma questão muito complexa, o contrato que a Copasa tem, a forma de quebrar esse contrato. Mas o que nós estamos vendo são muitas vezes desculpas do poder público. Antes, a culpa estava com a Câmara porque não aprovava a lei que permitia a Prefeitura agir. A Prefeitura estava de mãos atadas, porque não tinha o projeto aprovado. Vossa Excelência colocou aqui na sua palavra da tribuna hoje o seu sentimento, a sua vontade de ajudar a população, ouvindo aí os anseios da população, trazendo a essa casa mais uma vez, dentre tantas que Vossa Excelência trouxe aqui, defendendo a população e cobrando da Copasa valores mais justos, serviços melhores. Vossa Excelência foi um dos vereadores que eu sou testemunha disso, de que nos ajudou muito, trazendo o contrato, esclarecendo questões do contrato, conversando com o jurídico, dando sugestões à CPI, e a CPI fez o seu trabalho. Agora, o projeto autorizando a Prefeitura a criar uma nova empresa já está aprovado aí há bastante tempo. Nós não estamos percebendo aí alguma ação. O que houve foi uma intervenção rápida, temporária, como chamam fogo de palha. Mas, efetivamente, a Copasa continua abusando dos bondespachenses. E muito me surpreende o que essa empresa ainda vem fazendo no estado todo. Mas o vereador Anderson colocou alguns exemplos que, quem sabe, vamos ter esperança que possa também servir um caminho para bom despacho. Se não está sendo possível com a Prefeitura, porque a Prefeitura ainda não conseguiu dar essa resposta para a população,
Não deu essa resposta ainda. A população está pedindo uma resposta, uma ação. Não teve essa ação ainda. Essa ação na prática. As contas estão muito caras, o esgoto não está sendo bem tratado. O engenho do Ribeiro foi feito um aditivo que está em desacordo com a legislação, que deveria ter passado pela Câmara, da forma que o senhor colocou aqui, e não passou, presidente, pelo Legislativo. Então tem muito fundamento no seu discurso, sim. E, ao mesmo tempo, eu percebo que outros vereadores estão tentando ponderar melhor caminho. Então, quando o Marcelo coloca aqui, que a presidente também, que nós devemos analisar antes de tomar alguma medida, eu também entendo, é só prudência nas ações, mas em nenhum momento são contrários à sua proposta aqui, não, tenho certeza disso. É só uma tentativa de somar, de raciocinar melhor, porque muitas vezes nós vamos agindo pela emoção também, aquela vontade de ajudar a população para o cargo que nós fomos eleitos. Mas, resumindo a minha fala, se a Arsai não fiscaliza, a Prefeitura tem que fiscalizar. Se a Prefeitura não está fazendo, então que devolva o poder à Arsai, com a esperança de que seja uma nova Arsai, que essa agência reguladora tenha mudado de controle e com um governo mais sério, não um governo igual ao anterior, governo estadual, que a Arsai, quem sabe, possa nos dar, sim, uma ajuda nesse momento aqui em Bom Despacho. Então, vereador Anderson, quero só parabenizar a Vossa Excelência pelo uso da tribuna, mais uma vez aqui, em defesa da população de Bom Despacho. Parabéns. Com a palavra, o vereador Anderson. Agradeço aí o apoio de Vossa Excelência, né, e daqueles que têm aí o mesmo entendimento que eu, né, e acreditam aí no mesmo que eu acredito. E a gente não está falando só por falar, a gente está mostrando aí algumas cidades que foram beneficiadas. E se nós continuar do jeito que está, vai ficar do jeito que está, se o Executivo não tomar uma providência, né? Então, a gente espera aí de Vossa Excelência, né, que antes até mesmo da gente ir na Arsai, que a gente possa aí estar conversando com o excelentíssimo senhor prefeito, para que ele dê aí uma satisfação do que ele pretende fazer, convidando-o para vir a esta casa, né, para dar explicação à população. Ok, vereador, muito obrigada. Nós passamos agora para as indicações. Eu solicito ao vereador Marcelão que, por favor, faça a leitura das suas indicações. Senhora presidente, são 3 indicações. Indica ao secretário de Obras que faça a pavimentação asfáltica de um trecho na Avenida Brasil, próximo ao número 372, bairro Jardim América. Indica ao secretário de Obras que verifique a possibilidade de tampar 2 caixas coletoras de água fluvial Bocas de Lobo, na Avenida Dr. Juca, próximo à rotatória do Gran Viver. Indica ao secretário de Obras que faça a pavimentação asfáltica em todo o bairro Bela Vista, no bairro São Vicente. Obrigada, vereador. Solicita a vereadora Cessão Queiroz que, por favor, faça a leitura das suas indicações. Senhora presidente, minhas indicações hoje são 3. Minha primeira indicação: indica ao senhor prefeito que tome as providências devidas para a realização de limpeza completa e constante da pracinha em frente à Escola Miguel Gontijo. Justificativa: trata-se de um espaço público municipal. Assim, sua limpeza e manutenção são de responsabilidade da Prefeitura. No entanto, o local fica constantemente sujo. Os funcionários da Escola Miguel Gontijo se viram obrigados a fazer a limpeza. Ocorre que não pode-se utilizar recurso material e pessoal do Estado quando a obrigação é da Prefeitura. Minha segunda indicação: indica ao senhor prefeito que determine a limpeza e capina da Rua Raquel Paiva de Oliveira, Centro. Justificativa: trata-se de uma importante via da cidade que está tomada por mato e sujeiras, dificultando o acesso de pedestres e trazendo transtornos aos moradores. Minha terceira indicação: indica ao senhor prefeito, através da secretaria competente, a pavimentação asfáltica da Rua Bambuí, no bairro Novo Horizonte. Justificativa: os cidadãos que residem na Rua Bambuí convivem diariamente com poeira e dificuldade de circulação de veículos dentro do bairro.
Uma moradora procurou esta vereadora, informando que fez cirurgia recentemente. Seu marido tem asma e filhos pequenos. A poeira está prejudicando muito a saúde desta família e de todos os moradores do local. A pavimentação da via é de premente necessidade. Muito obrigada. Obrigada, vereadora. Solicito à vereadora Rose Delegada que, por favor, faça a leitura das suas indicações. Senhora presidente, senhores e senhoras vereadoras, público presente, internautas, são 4 as indicações. Indica ao secretário de Obras que faça a revisão e melhoria da iluminação da rua Alisson Justino, bairro São Vicente, colocando, se possível, lâmpadas de LED. Justificativa: a rua está mal iluminada, que tem colocado em risco os moradores do entorno. Saliento que na referida rua está instalado o CRAS, Centro de Referência da Assistência Social São Vicente, Rua Alisson Justino, 1009, onde diversas crianças, adolescentes, idosos e outros grupos fazem aulas de karatê, balé, zumba, violão e outras atividades ofertadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social. A melhoria na iluminação trará maior segurança e tranquilidade aos moradores. Segunda indicação, indica ao secretário de Obras que inclua no plano de ação dessa administração a pavimentação asfáltica do final da Avenida Padre Augusto, bairro São José. Trata-se de reivindicação dos moradores daquelas imediações. Terceira indicação, indica ao secretário de Obras, em reiteração, que sejam instalados redutores de velocidade nos seguintes locais: Avenida Rio de Janeiro, entre as ruas Oliveira e Espinosa, bairro São Vicente. A referida via é principal acesso para o Rosário 2, sendo que os motoristas que passam por essa rua estão imprimindo alta velocidade em seus veículos, colocando em risco a segurança de pedestres e outros motoristas. Importante salientar que no último dia 12 de setembro, por volta de 12 horas, um motociclista atropelou um pedestre na referida via, tendo o motociclista, falecido logo após ser socorrido. Quarta indicação, indica ao secretário de Obras que inclua no plano de ação dessa administração a pavimentação asfáltica da rua Marcílio José da Silva, próximo ao número 315. Trata-se de uma área muito movimentada, pequena faixa, na qual está localizado o CMEI Aida Alves. Tal obra trará grandes benefícios aos moradores e às pessoas que utilizam os serviços da referida unidade escolar. Muito obrigada. Obrigada, vereadora. Solicito ao vereador Vital Guimarães que, por favor, faça a leitura da sua indicação. Boa noite à mesa, boa noite, senhores vereadores, público presente. Minha indicação hoje é apenas uma. Estou indicando ao setor competente que determine aos proprietários dos imóveis situados à Rua do Rosário, entre a Avenida Carlos Cardoso de Carvalho e a Rua João Pedro de Araújo, a reconstrução dos passeios naquele local. Devido ao crescimento das árvores, os passeios foram danificados, inviabilizando o trânsito dos pedestres que por ali trafegam. Obrigada, vereador. Requerimentos. Joyce Quirino. Requer ao senhor prefeito que informe se há a possibilidade de instalar placas nas placas das vagas para motos da Praça da Matriz e imediações que limitam a exclusividade no período, para limitar a exclusividade no período entre 8 às 18 horas, de forma a permitir o estacionamento dos demais veículos fora deste horário. Justificativa: as vagas para motos na Praça da Matriz são muito utilizadas durante o dia, mas ficam vazias no turno da noite. Como são exclusivas para motos, os condutores dos demais veículos são proibidos de utilizá-las em qualquer horário. Limitar a exclusividade ao período mencionado possibilitará um melhor aproveitamento do espaço público e mais comodidade aos cidadãos. Segundo requerimento, requer ao senhor prefeito que informe se há a possibilidade de instalar faixas elevadas para travessias de pedestres na Rua Dr. Miguel Gontijo, Centro, dentro dos padrões estabelecidos em legislação própria. Justificativa: durante as madrugadas e finais de semana estão ocorrendo infrações e até crimes de trânsito na via mencionada.
Motoristas e pilotos de motocicletas passam em alta velocidade, fazem manobras perigosas como cavalo de pau e ultrapassagens proibidas, dentre outras infrações, o que está colocando em risco a integridade física dos demais condutores e pedestres. A instalação de faixas elevadas para a travessia poderá inibir a ação dos infratores e diminuir o risco de acidentes. Terceiro requerimento, requer que seja concedida uma moção de congratulação ao senador Davi Alcolumbre, em virtude da tramitação no Senado Federal do projeto de lei número 72/2012, que dispõe sobre a inserção do profissional fisioterapeuta e terapeuta ocupacional no programa Saúde da Família. Justificativa. O referido projeto de lei visa integrar os profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais no programa Saúde da Família, no âmbito do Sistema Único de Saúde, cabendo ao gestor do SUS de cada esfera do governo definir a forma de inserção e de participação desses profissionais no programa Saúde da Família, de acordo com as necessidades da saúde da população sob sua responsabilidade. Quarto requerimento. Requer ao senhor prefeito que informe se há possibilidade de se fazer uma operação tapa-buracos na rua Manuel Pereira. Justificativa. Segundo os moradores daquela região, há mais de 2 anos não é feita a operação tapa-buracos na referida região, o que vem trazendo riscos de acidentes para os pedestres, motoristas e motociclistas. Coloco os requerimentos em discussão. Com relação ao primeiro requerimento, é porque várias pessoas têm colocado que na Praça da Matriz mesmo, nos domingos, que tem missa, né, a gente tem os estacionamentos de moto e muitas vezes eles não são utilizados, perto ali onde era o antigo milênio, né? Então, o que acontece? Então, durante a noite, esses estacionamentos ficam vazios e eles não são utilizados, então se poderia ficar um horário limitando esse horário de utilização desse estacionamento para essas vagas serem usadas pelos motoristas também. E o segundo requerimento é com relação à Rua Doutor Miguel Gontijo. Na madrugada, a gente vê que os motoristas, principalmente, né, pessoas que fazem, né, que usam muito, que andam muito correndo, uma velocidade muito alta, eles fazem na porta do deck ali, que é bem na Miguel Gontijo, esses dias uma pessoa fez um cavalo de pau ali. Então, o que está acontecendo? E os motoristas também, durante a madrugada, eles empinam as motos, né, na Doutor Miguel Gontijo. Então, eu acredito que se as faixas forem elevadas, vai inibir bastante essa ação dessas pessoas. O terceiro requerimento é autoexplicativo e o outro eu fiz como requerimento porque o que acontece? A indicação, geralmente, né, Branco, a gente está vendo que não está tendo muito, né, sempre a mesma resposta. Então, eu fiz como requerimento, que é uma reclamação dos moradores da Manuel Pereira, com relação a que a última operação tapa-buracos foi feita 2 anos atrás. Então, assim, está bem complicado lá na área. Mais alguém? Ok? Coloco os requerimentos em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Requerimentos aprovados. Requerimentos da vereadora Rose Delegada. Requer ao senhor prefeito municipal que informe quando será encaminhada a esta Casa Legislativa projeto de lei que cria o Fundo Municipal de Proteção da Igualdade Racial. Justificativa. No mês de maio de 2019, essa vereadora encaminhou ao senhor prefeito um anteprojeto de lei que cria o Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Saliento que, na 10ª reunião ordinária dessa Casa Legislativa, foi aprovada por unanimidade o Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Bom Despacho. No entanto, no dia 3 de maio, em conversa com a senhora Maria das Graças Epifânio da Silva, coordenadora de Igualdade Racial da Secretaria de Cultura e Turismo, fui informada que não existe fundo específico para instrumentalizar as atividades propostas. Sabemos que o fundo é um instrumento legal, de natureza contábil, orçamentária e financeira, destinado a gerir com racionalidade e transparência a totalidade dos recursos da promoção da igualdade racial do município e deve ser fiscalizado
pela sociedade através do COMPIR. Para que a política proposta seja efetiva, necessária, se faz a aprovação da criação do Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial em Bom Despacho. Coloco o requerimento em discussão. Com a palavra, senhora presidente. Com a palavra, a vereadora Rose Delegada. Na verdade, o requerimento é autoexplicativo. No mês de maio, atendendo aí a um anseio do pessoal da Secretaria de Cultura, que apresentou aqui a criação do conselho, nós elaboramos um anteprojeto. E esse é um anteprojeto que foi elaborado por mim, foi encaminhado ao prefeito para avaliação. E é necessário, para instrumentalizar a política de igualdade racial, para a promoção da igualdade racial, que o fundo esteja aprovado. Então, é necessário que venha para essa casa para ser votado. Então, é só um pedido mesmo ao prefeito para ver quando é possível ser encaminhado, depois de reestruturado da forma que ele entender conveniente, esse projeto de lei para que possa ser votado. Muito obrigada. Coloco o requerimento em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem. Requerimento aprovado. Requerimento do vereador Vital Guimarães. Requer à mesa diretora, após a aquiescência do plenário, que seja encaminhada uma moção de congratulação ao senhor Valdir Mariano pelos trabalhos prestados ao município de Bom Despacho como servidor público municipal. Justificativa. O referido servidor ingressou aos quadros da Prefeitura em 1/4/1986, prestando, portanto, 33 anos de bons serviços. Considerando sua iminente aposentadoria, venho requerer essa moção. Coloco o requerimento em discussão. Presidente, pela ordem. Com a palavra, o vereador Vital Guimarães. Está autoexplicativo, mas só para reforçar, né, que o Mariano será um daqueles funcionários, com certeza, que o município vai sentir falta. Profundo conhecedor do sistema, né, de bom despacho, de arruamento, loteamentos, né? Lucas aposentou e agora o Mariano está se aposentando, já está de férias prêmio e já está com o processo de aposentadoria em andamento. Então, gostaria do apoio dos senhores vereadores para essa moção. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marcelão. Quero parabenizar o vereador, realmente é uma moção que quem conhece o Mariano sabe, além de servidor de 33 anos, uma pessoa que no social, que podia ajudar o próximo, ao pobre, estava ali pronto, ia na casa, fazia medição, então sendo um servidor diferenciado. E não pode esquecer que virou até um patrimônio, né, de Bom Despachense, porque é uma pessoa que conhece todas as ruas de Bom Despacho. Parabéns pela indicação. Lorde, presidente. Com a palavra, o vereador Vital Guimarães. Inclusive, eu fiz 2 encaminhamentos, até eu falei, realmente ele merece uma plaquinha, né? Uma placa de patrimônio. Eu fiz 2 encaminhamentos, mas não pode ser votado na mesma sessão. O outro para o Arlen, que também está na mesma condição, né? Na aposentadoria, com 40 anos de serviço. Com a palavra, senhora presidente. Com a palavra, a vereadora Rose Delegada. Vereador Vital, gostaria de parabenizá-lo. Eu tive a oportunidade e a honra de trabalhar com o Mariano lá na Prefeitura, enquanto estava secretário de Desenvolvimento Social, e ele foi muito importante na regularização fundiária ali do bairro Dona Branca e do Rosário 2. Então, eu acredito que o trabalho dele vai deixar marcas no município. Esse conhecimento que ele tem de cada cantinho de Bom Despacho faz toda a diferença nessa parte ali, né, de espaço público. E o Mariano, muitas vezes, quando se tem dúvida, ele é capaz de tirar essas dúvidas, dirimir essas dúvidas. Muito obrigada. Ok. Com a palavra? Com a palavra, o vereador Fernando Pediatra. Da mesma maneira, quero comentar, vereador Vital, pela iniciativa, um profissional que merece o nosso reconhecimento. Com a palavra, senhora presidente. Com a palavra, a vereadora Cessão Queiroz. Gostaria também de parabenizar meu colega Vital. Realmente ele merece todo esse nosso reconhecimento. Mariano é um excelente profissional, muito dedicado. Ele contribuiu muito com a legalização dos terrenos, daquelas casas lá do Rosário 2, Dona Branca. E, com certeza, ele merece essa homenagem, esse reconhecimento. Parabéns. Muito obrigada.
Ok. Coloco o requerimento em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem. Requerimento aprovado. Projeto de lei número 40, 2019, de autoria do chefe do Executivo, que cria incentivos para a saúde dos servidores e servidoras municipais mediante a prática de atividades esportivas. O parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final foi pela aprovação com emendas. Eu solicito à vereadora Sessão Queiroz que, por favor, faça a leitura das emendas. Parecer ao projeto de lei número 40 de 2019. Primeira emenda de redação e modificativa. Altera o caput do artigo 1º da propositura, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder incentivos aos servidores públicos municipais que adotarem a prática regular de atividade física, visando seu aprimoramento físico e mental. Segunda emenda de redação e modificativa. Altera o caput do artigo 2º da propositura, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Os incentivos poderão se constituir em disponibilização de recursos financeiros e ou na concessão de dispensa de cumprimento da jornada integral de trabalho, a ser complementada com a prática de atividades esportivas. Terceira emenda, modificativa e aditiva. Altera o caput e os parágrafos 1º a 4º do artigo 3º da propositura, bem como inclui o parágrafo 5º, que passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. O Poder Executivo, através de regulamento, poderá conceder dispensa de até 3 horas por semana para o servidor que comprovar a prática de atividades esportivas. Parágrafo 1º. A dispensa de 3 horas poderá ser concedida em diferentes dias da semana, ou no mesmo dia, conforme requerimento apresentado pelo interessado e deferido por sua chefia imediata, ouvida a Secretaria de Esportes. Parágrafo 2º. A dispensa que trata deste artigo somente poderá ocorrer no início ou no final da jornada de trabalho do servidor. Parágrafo 3º. Em casos excepcionais, desde que devidamente justificado e fundamentado, o servidor poderá obter dispensa em horários que não coincida com o início ou final da jornada de trabalho. Parágrafo 4º. Compete ao servidor, na forma regulamentar, comprovar o cumprimento da prática da atividade esportiva nos horários em que obtiver dispensa. Parágrafo 5º. Do indeferimento do pedido de dispensa, caberá recurso ao respectivo secretário a que tiver subordinado o servidor ou, quando se trate de secretário, ao prefeito municipal. Quarta emenda de redação. Em razão da duplicidade do artigo 3º, renumera os artigos subsequentes que passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º, 5º, 6º, 7º e 8º. Quinta emenda de redação e modificativa. Altera o caput e os parágrafos 1º ao 3º do artigo 4º da propositura, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. O incentivo financeiro poderá ser concedido ao servidor que comprovadamente tenha obtido destaque em competições de qualquer modalidade esportiva, observadas as seguintes diretrizes. Parágrafo 1º. O incentivo não excederá a R$ 70,00 e sua concessão será prevista em regulamento semestral que contemplará, inciso 1º, o valor a ser concedido, inciso 2º, o número de atletas que poderão ser beneficiados, inciso 3º, o critério objetivo que caracterizará o destaque. Parágrafo 2º.
A soma do valor concedido a todos os servidores a título de benefício financeiro não excederá a R$ 2.000 por mês. Parágrafo 3º. Na forma de regulamento e sem prejuízo do incentivo previsto no parágrafo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a pagar inscrições de servidores em competições esportivas oficiais. Sexta emenda supressiva. Exclui o artigo 4º da propositura, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º excluído. Sétima emenda supressiva. Exclui o artigo 5º da propositura, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º excluído. Oitava emenda supressiva. Exclui o artigo 6º da propositura, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º excluído. Nona emenda de redação. Altera o caput do artigo 7º da propositura, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º. O servidor que fraudar ou tentar fraudar o real desempenho de atividades físicas para se beneficiar dos incentivos de que trata esta lei, ficarão impedidos de obtê-los por 2 anos, independentemente de outras punições que lhe possam ser aplicadas com fundamento no Estatuto do Servidor. Sala de Comissões, 16 de setembro de 2019, vereadores Fernando Branco, Sessão Queiroz, Marcelão, Rose Delegada, Vital Guimarães, Dr. Fernando Pediatra e Anderson do Gás. Coloco as emendas em discussão. Coloco as emendas em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem. Emendas aprovadas. Coloco o projeto em primeira discussão. Senhora presidente, com a palavra? Com a palavra o vereador Fernando Branco. Como bem leu aí a nossa colega, sessão, nosso relatório da Comissão de Justiça, nós fizemos as emendas devidas de redação, até para ficar mais fácil de entender, mas, presidente, eu vou me abster de votar nesse projeto, porque não houve tempo hábil para eu verificar a constitucionalidade dele. Ok. Eu ainda não consegui estudar isso de forma a ter certeza do que nós estamos fazendo aqui, apesar de eu entender o interesse do prefeito, acho que é viável, acho interessante, acho proveitoso, mas eu ainda não tenho uma opinião formada. E naquele compromisso que eu já tenho, desde o início do meu mandato, de votar sempre na constitucionalidade primeiro, para depois pensar no interesse político daquilo que a gente está votando, eu prefiro me abster, senhora presidente. Ok, com uma abstenção do vereador Fernando Branco. Coloco o projeto em primeira votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem, ficando de pé. Então, uma abstenção do vereador Fernando Branco. Senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Marcelão. Senhor presidente, vou pedir dispensa de interstício para que esse projeto possa ser votado em segunda e última votação. Coloco o pedido de dispensa de interstício do vereador Marcelão em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem, ficando de pé. Ok? Então, aprovado o pedido de dispensa de interstício do vereador Marcelão. Coloco o projeto em segunda discussão. Pela ordem, presidente. Com a palavra o vereador Vital Guimarães. Presidente, eu só queria parabenizar aí o projeto. Acho que foi um projeto inteligente e ficou melhor, com certeza, com o estudo que as comissões, né, fizeram, inclusive com a colaboração do vereador Fernando Branco. Acho que melhorou o projeto, ficou redondinho, né? Então, eu queria parabenizar ao Executivo e aos vereadores pelas emendas e pela aprovação. Senhora presidente, só me permite manifestar Com a mais uma palavra vez? o vereador Fernando Branco. Não para justificar minha abstenção, mas para
para tocar num outro ponto que só depois que a gente trabalhamos aí 2 horas desse projeto que me veio à cabeça a questão dos serviços essenciais que não está no projeto. Porque como é que a gente vai justificar para a população, um médico que está no PSF, sair fora do horário? Então, assim, eu ainda não tenho opinião formada sobre isso. Essa questão, por exemplo, e a questão dos servidores que não são efetivos também. Então, são questões que eu acho que precisaria da gente discutir um pouco mais isso. Então, por isso, eu continuo me abstendo de votar nesse projeto, presidente. Ok. Coloco o projeto em segunda votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e contrários se manifestem levantando a mão. Uma abstenção do vereador Fernando Branco. Projeto aprovado, com uma abstenção do vereador Fernando Branco. Palavra livre. Senhora presidente. Com a palavra o vereador Marcelão. Senhora presidente, eu vou ser breve, mas hoje eu vim cá repudiar a atitude dos organizadores do Campeonato Municipal de Bom Despacho. Sexta-feira, nós tivemos a infelicidade de ter falecido Wesley Farinha, um atleta de aproximadamente 35 a 39 anos, morreu com um infarto fulminante, jogando bola, 7 horas da noite, lá na Aspa. E esse atleta, ele já jogou no Cristalino, já jogou na Associação, o Famorino, é um atleta diferenciado. Infelizmente veio a óbito. Faleceu na sexta-feira, enterrou às 11 horas. E tinha marcado um jogo entre Associação e Cristalino, semifinal. Então, acho que os valores hoje do ser humano está muito... O ser humano hoje não tem valor mais, né? Então, acho que os organizadores, o mínimo que eles deveriam ter feito é suspender essa partida para o domingo. Os jogadores não tinham condição psicológica para atuar nesse campeonato. Mas, infelizmente, o cidadão que faleceu, ele não teve esse olhar dos organizadores desse campeonato municipal. Então, acho que foi muito ruim para a cidade, para a família, para os atletas. Quem foi no velório do Farinha, lá tinha umas 400 pessoas, 200 pessoas eram atletas municipais, estavam lá, e tudo conversando. Nós não temos condição de fazer esse jogo hoje, mas, infelizmente, os organizadores não teve esse olhar, e aconteceu a partida. Então, estou repudiando aqui os organizadores desse campeonato municipal. Mais alguém? Ok. E nada mais havendo a ser discutido, está encerrada a presente sessão. Boa noite, muito obrigada, uma boa semana a todos vocês. Você queria falar?